Há mais de 7 anos, com a chegada ao poder do jegue de Macuspana, López Obrador, uma das frases que ele e seu movimento fizeram questão de martelar em nossas cabeças foi: "Nós estamos do lado certo da história." Ou seja, se colocaram como um farol de moralidade. Esse discurso de Morena é uma narrativa política e moral que divide os acontecimentos nacionais entre um suposto bloco progressista, transformador e defensor do povo. A quarta transformação, diante de um conservadorismo neoliberal ao qual acusa de corrupção, privilégios e entreguismo. Mas a realidade, essa realidade teimosa, com o passar dos anos, nos deu razão àqueles que desde o primeiro dia percebemos as intenções perversas que traziam esses supostos defensores do povo bom e sábio. Vamos lá. A política de verdade não se faz com discursos emotivos ou frases de efeito para redes sociais. Ela se faz com poder, com interesses e, acima de tudo, com um pragmatismo frio que não entende de sentimentalismos partidários. Enquanto isso, no plano doméstico, o aparato governista se esforça para nos convencer de que vivemos em um oásis de soberania nacional, onde o governo manda, e o povo, bem, está do seu lado. Do outro lado do Rio Bravo, as coisas são vistas de uma maneira radicalmente diferente. O tio Sam se cansou das evasivas e dos sorrisos de compromisso e decidiu acelerar as coisas. Os Estados Unidos anteciparam de uma vez o calendário político e deram a Claudia Sheinbaum um choque de realidade que abalou seu país. E sua presidência. Como é bonita a inocência, para não dizer burrice, principalmente quando vem acompanhada da faixa presidencial. Durante 15 dias inteiros, o tom das coletivas matinais foi um monólogo de dignidade ferida e exigências jurídicas. Vamos lá, cadê as provas? Que as apresentem! Não podemos violar a soberania dessa maneira, repetia a presinepta com aquela firmeza robótica que tanto a caracteriza, defendendo com unhas e dentes os funcionários morenistas de Sinaloa, acusados pelo sempre sutil e imprevisível governo de Donald Trump. Mas, ironia do destino, acontece que as provas não precisaram ser enviadas por correio nem passar pelos complicados canais diplomáticos. Chegaram sozinhas, a pé e com as mãos para o alto, diretamente ao balcão da justiça norte-americana. Num ato de sincera indiferença pelos discursos sobre soberania nacional que são feitos no palácio, 2 dos colaboradores mais próximos do narco-governador Rubem Rocha Moya decidiram que o clima de Nova York é muito mais saudável do que o de Culiacán em plena temporada de extradições. El Rodrigues e Chamoya concluíram que o clima de Nova York é bem mais saudável que o de Culiacán durante a temporada de extradições. Aposentado Gerardo Mérida Sanches, até pouco tempo secretário de Segurança Pública de Sinaloa, e Henrique Dias Vega, o gênio das finanças estaduais, se entregaram voluntariamente às autoridades dos Estados Unidos. Mérida Sanches cruzou pela posto de fronteira de Nogales e fontes militares sugerem que a alta cúpula mexicana atuou nos bastidores para que a entrega fosse tranquila, buscando mitigar o dano institucional. O general está em uma cela no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, dividindo a vizinhança com figuras do calibre de Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero e o próprio Nicolás Maduro. Só celebridade. Isso a gente não pode negar. Por outro lado, temos Henrique Dias Vega, o homem que controlou o Caixa de Sinaloa entre 2021 e 2024. A justiça americana aponta que esse gênio das finanças, junto com o senador Henrique Insunza, ajudou a colocar funcionários alinhados para proteger as operações dos colombianos. E como fica a dona Cláudia nesse cenário? Pois com o vestidão da defesa da soberania rasgado e arrastando. Enquanto ela insistia que eram vítimas de uma campanha de difamação, os defendidos dela já estavam assinando acordos de cooperação em Manhattan para salvar a própria pele. Para os criminosos, pouco importa a soberania da nação ou a reputação do cargo. Quando a situação aperta, a única soberania que eles defendem é a da própria liberdade. Para piorar, o New York Times vazou que o Departamento de Justiça de Trump ordenou aos seus promotores que aplicassem as leis antiterrorismo e triplicassem as acusações contra narcopolíticos mexicanos. A Akash Singh, vice-procurador-geral adjunto, deixou isso muito claro. Ele não se importa se no México se sentem ofendidos, se são humilhados ou envergonhados no processo. Isso é simplesmente a cereja do bolo. Diante de tal cenário, a resposta de Claudia Sheinbaum foi publicar uma bela foto nas redes sociais mostrando um sorriso de orelha a orelha após uma ligação cordial com Trump.
É importante ser otimista, mesmo com o barco afundando. E quem realmente não conseguiu conter as lágrimas de frustração foi o paladino da coerência, o Changoleon Gerardo Fernandes Noronha. Esse desgraçado fez um escândalo monumental contra o Gabinete de Segurança e contra Omar Garcia Garfuch. A reclamação dele não foi que tínhamos criminosos narcopolíticos comandando um estado. Não, senhor. A indignação dele é porque o governo mexicano não os vigiou nem os reteve o suficiente para evitar que cruzassem a fronteira. Como é possível que os soltem? Eles vão para lá e vão contar tudo, exclamava desesperado. Uma joia da retórica nacional. A preocupação não é o crime, mas sim que o criminoso confesse diante do juiz errado. Esse cara é inacreditável, sério. Esse é um tema de alta segurança nacional para o governo Trump, ou ao menos é assim que consideram. O que Cláudia Sheinbaum decidir fazer com a batata quente chamada Rubem Rocha Moya e o resto dos funcionários de Sinaloa acusados pelo Distrito Sul de Nova York, esse órgão, que Cláudia subestima, vai definir sem espaço para erro todo o futuro do seu governo e até mesmo o seu próprio futuro pessoal no tabuleiro do poder. Já não há mais espaço para simulação nem para empurrar com a barriga. As cartas estão na mesa e o jogo ficou extremamente sério. Para dimensionar a gravidade do que está acontecendo, vale a pena prestar atenção ao que é dito pela Casa Branca, onde são tomadas as decisões que realmente mudam o rumo do planeta enquanto o resto do mundo dorme. A paciência com a retórica oficial parece ter se esgotado completamente. Em Washington foi pronunciada uma frase lapidar que deveria congelar o sorriso de qualquer um no gabinete de segurança. Se a presidente do México não se colocar de uma vez por todas do lado certo da história, acabará sendo uma presidente efêmera. Ou seja, que seu governo vai durar muito pouco tempo, até mesmo obrigando-a a renunciar. Tão claro e tão brutal assim. Temos uma Cláudia Sheinbaum, que diante do escandaloso caso do narcogovernador Rubem Rocha Moya, decidiu atar seu destino ao dele, colocando-se aberta e publicamente ao seu lado. É uma defesa intransigente que desafia toda a lógica de controle de danos e que nos obriga a perguntar: o que sabe Rocha Moya, ou que compromissos são tão grandes que obrigam a senhora a sacrificar sua própria credibilidade internacional para protegê-lo? Acho que todos sabemos a resposta. Sempre disse aqui, o tempo e a realidade acabariam nos dando razão. Eu não imaginava que seria tão cedo, mas felizmente tudo está se encaixando. Então, Cláudia, quem acabou ficando do lado certo da história? E bem, público culto e conhecedor, aí está. O Teatro da Política Nacional continua oferecendo apresentações diárias com ingressos esgotados, mas os atores parecem esquecer que o público de fora não cai nos truques baratos de mágica. Enquanto no Palácio continuarem repetindo que tudo vai maravilhosamente bem e que as provas não existem, a realidade lá fora vai continuar apertando os parafusos até que o roteiro se quebre completamente. Mas não se preocupem, porque enquanto a comédia continuar, estaremos aqui para dizer as coisas como elas são, sem medo. E lembrar a vocês que no final do dia, o custo da verdade sempre é menor do que o preço da cumplicidade. Não baixemos a guarda, isso é só o começo. Ainda há um caminho a percorrer e muitos ratos ainda precisam cair. Estamos em guerra, México contra Morena. O que vocês acham? Leio vocês nos comentários. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações na seção de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e ativar o sininho para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!